Amém? Querido, abra sua Bíblia, eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 25, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, os nossos amados ali vão, se quiserem projetar, nós vamos usar aqui uma tradução interessante da palavra. Em Mateus capítulo 25, versículo de número 1 a seguir, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, todas elas saíram ao encontro do esposo. Porém 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite com elas, porém as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas, para que as suas lâmpadas permanecessem acesas. E tardando o esposo, logo tosquenejaram todas e adormeceram. Porém, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, aí vem o esposo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: nos dá do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as prudentes responderam e disseram: não seja caso que nos falte a nós como também a vós. Portanto, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou então o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo então lhes disse: em verdade vos digo que eu não as conheço. Vigiai, pois, porque não sabe o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Glória a Deus. Querido, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós continuamos na tua presença nessa hora. E o desejo do nosso coração é que ardentemente o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor deseja, que está guardado, reservado para essa noite. Senhor, que nós possamos absorver de uma forma especial e extrair para a nossa vida o que realmente nós estamos carentes de receber. Que nessa noite, Senhor, que todo o enfado da carne, que todo o ataque na mente, que caia por terra no nome de Jesus, e que o Senhor possa ter a primazia nessa reunião, nesse lugar de encontro, de contato entre o Senhor e a sua noiva. Nós oramos, Pai, encha esse lugar com a sua presença e glória e manifesta, Senhor, de uma forma especial, porque nós estamos aqui para te adorar e para celebrar o teu nome, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, amém. Amém, queridos? Amados, nessa noite, é uma noite não diferente das outras, um tanto que é uma noite incomum, é uma noite diferente. Eu não sei você, eu não sei como que está o teu coração, o pastor Marcelo falando ali que aquelas palavras de Davi é muito forte, né? O meu coração ferve de palavras boas, e é isso mesmo. E eu quero falar para você nessa noite, querido, uma palavra, e eu quero te convidar para você realmente entrar dentro daquilo que o Senhor tem reservado para você nesse lugar e também nesse ambiente. Às vezes nós entramos no culto com expectativas e nós deixamos o culto rolar demais, andar demais para entrar na presença. Existem pessoas que entram no culto, querido, e quando o culto está acabando, ele está começando, ele está iniciando, está começando a pegar fogo.
E eu quero encorajar você nessa noite, em nome de Jesus. Nessa quinta-feira, queridos, um tanto que gelada. Muitos saíram direto do emprego, do serviço, se arrumaram rápido, comeram um negócio e vieram para cá porque estavam desejosos de ouvir uma palavra, não porque eu estaria aqui, não porque meu nome foi divulgado, mas porque você sabia de fato quem é que estaria aqui nessa noite. Então, não fique retraído, não fique tímido, não fique desapercebido. Por quê? Porque só há um motivo pelo qual nós saímos das nossas casas e chegamos nessa casa, que é cultuar, que é celebrar, que é se entregar, que é se derramar, que é se colocar na presença de Deus. E nesses dias, querido, lá na nossa igreja, nós temos falado exatamente essa palavra. A palavra de que quando o povo do Senhor se reúne com o propósito de adorar, Ele vem. Ele chega, Ele não vem atrasado, Ele não chega depois, Ele chega na hora certa. Então, querido, comece a acionar e a aumentar o nível da sua fé diante da presença de Deus, porque hoje, nessa noite, o Senhor irá eternizar algumas coisas na sua vida e também no seu ministério. Foi me dado uma temática, foi me passado uma linha na palavra, mas diante, querido, do que Deus está queimando no meu coração, eu quero liberar para você nessa noite. Sai do raso, sai, querido, tira o teu pezinho da pocinha d'água. Por quê? Porque o Senhor tem o mar, tem o oceano para todos nós, e aqueles que estiverem desejosos disso, é isso que receberão nesses dias, é isso, querido, que receberão do Senhor nas reuniões que estarão ligados e linkados também no Pai. Tem muita gente que está fora da sintonia do céu. Tem muita gente, querido, que está perdida. E vou te falar uma coisa, sabe que no ano passado, quando a pandemia chegou e todo esse grito, irmãos, começou parecendo assim uma experiência tão legal, pastor Douglas, e tão bacana, né? Umas férias forçadas, quanta gente com uma justificativa tão boa, para poder deixar, querido, as suas responsabilidades e incumbências, e fazer o quê? Na verdade, o objetivo maior era aceitar, querido. Não posso por causa disso, eu não vou por causa daquilo. E daqui a pouco aquilo que parecia ser tão bom, irmão, começou a trazer tanto medo, doenças psicossomáticas, tantas situações dentro de casa acontecendo. Irmãos, quantas pessoas perdendo as famílias dentro de casa, dentro do seu lar, debaixo da sua tutela. E o que nós percebemos é que começamos a viver uma vida acomodada, na mornidão, gelada, fria, sem um relacionamento mais expressivo com o Pai. Irmão, quanto tempo no ano passado que nós passamos assim? Pastor Éder, você também? Também, querido. Teve um momento de eu dar um grito bem alto e dizer, meu Deus, essa não é a vida que o Senhor tem para mim. Agora, só há uma maneira de você conseguir mudar realidades, é tomando algumas decisões, algumas atitudes. Irmão, não é desejando, não é apenas querendo, ainda que isso é o primeiro passo para uma mudança, mas é você se levantando em Deus e dizendo, a partir de agora, alguma coisa vai mudar aqui dentro dessa casa, vai mudar dentro desse lar, porque algo já está sendo mudado, querido, aqui dentro. Aqui dentro. E é sobre isso nessa noite que eu quero falar para vocês. É que a igreja que Jesus está de olho é uma igreja quente, irmão. Mas lá no Apocalipse, pastor, é frio ou quente? O frio, ele, querido, vai deixar de lado. O Senhor está de olho em uma igreja que está aquecida na sua presença. E é sobre isso que eu quero nessa noite falar com vocês. Para quem aqui conhece, queridos, essa passagem bíblica das 10 virgens, pregada de frente para trás, de trás para frente, uma parábola tão conhecida de todos nós, que nos leva a vislumbrar aquilo que Deus quer. Porém, o que nós precisamos aqui entender, e toda pessoa que gosta, que estuda um pouquinho da cultura judaica, dentro, querido, desse contexto em que Jesus estava falando, não do contexto atual, mas do cenário da época, essa pessoa vai descobrir que quando Jesus fala a respeito desse casamento, ele estava se referindo dentro de uma situação que acontecia na sua época, nos seus dias.
Então Jesus estava falando, amados, dentro da tradição judaica de casamento. E era algo interessante que acontecia, porque naquela época, uma menina de 12 anos, ela já poderia ser separada para um casamento. O menino, a partir dos 13 anos de idade, há quem diga que as mulheres amadurecem mais rápido do que os homens. Então, ao menino, era-lhe dado então o direito de escolher a pessoa com quem ele dividiria a sua vida a partir dos 13 anos de idade. E quando isso acontecia, debaixo da bênção do seu pai, então, queridos, o mesmo assinava uma carta e referenciava aquele menino, aquele adolescente ainda, aí na casa de um homem, e de pedir a mão de sua filha em casamento. Quando isso acontecia e o pai liberava aquele filho, comprometido com a casa, comprometido com as responsabilidades dentro do lar, então, o pai não apenas lhe dava uma carta, que dava acesso, que lhe abria portas, como também o pai lhe dava o dote, o valor que aquele menino iria pagar pela sua esposa, pela noiva. E queridos, esse dote variava de valores, enfim, de várias situações. Não apenas isso o pai dava a ele, ao seu filho, como também o pai lhe entregava um cálice nas suas mãos. E esse cálice era entregue para a noiva, e ela, aceitando o convite do noivo, ela bebia aquele cálice, dando uma resposta para ele, de que o que ela realmente queria era um casamento, e não apenas passar tempo, não apenas, queridos, gastar um tempo com ele, mas porém algo muito maior do que tudo isso. Automaticamente, quando essas coisas ocorriam, aquele menino pegava então o dote, a carta, ele pegava também, queridos, tudo aquilo que o seu pai lhe dava, o cálice, e saía de casa. Junto com ele, o mordomo do lar, o serviçal, que era uma pessoa de confiança e também amada, dentro das extremidades daquele lar. Ele saía e eles empreitavam, queridos, aquela jornada. E quando chegavam naquela casa, o pai da moça era surpreendido por aquela carta. Percebendo que o menino vinha respaldado, ele então recebia. Lia a carta, sabia do que se tratava, chamava sua filha, porque, queridos, a resposta quem poderia dar era ela. A resposta quem poderia dar era a pseudo-noiva. Apenas ela poderia dar uma resposta de sim ou de não. O pai recebia. A carta estava nas mãos, mas a pergunta era endereçada a ela. E ele dizia o seguinte: esse rapaz quer casar com você. Você aceita o casamento? Aceita casar com ele? E a resposta que ela dava, querido, de sim, era pegar o cálice. E ela bebia aquele cálice. E quando ela bebia aquele cálice, todos da casa, como também o próprio, sabia que o que ela queria era um relacionamento mais profundo com ele. Irmãos, isso daqui vai nos arremeter ao capítulo 26 de Mateus. Quando Jesus, na sua última ceia com os discípulos, e aqui nós vamos começar a entender a representação da Santa Ceia para todos nós. Quando Jesus está sentado à mesa, os seus discípulos com ele, ele vai falar a respeito daquele que coloca a mão no bocado com ele, que um haveria de o trair. E nem pelo fato de Jesus saber que o traidor estava sentado à mesa, ele vai, chutar aquele homem para fora, muito pelo contrário. Vai receber na mesa, vai sentar, vai comer e vai beber, porque o propósito precisa ser muito maior do que os nossos sentimentos. Existem pessoas que não progridem, que não crescem, tem líder que fica pelo caminho, pela metade, e não chega nunca no lugar devido, porque o sentimento está sempre na frente, a personalidade, a maneira como vê as coisas. Permita a Deus, querido, te matar nessa noite, permita a Deus matar os teus sentimentos, as tuas vontades, as nossas.
Porque senão nós não conseguiremos chegar na nossa Canaã celestial. Nós não vamos romper, vamos sempre ficar pela metade. Porque sentimentos humanos atrapalham aquilo que o Pai quer fazer. E sabe o que nós entendemos aqui? É que Jesus estava sentado. E ali os discípulos vão pegar o cálice. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão beber daquele cálice. Enquanto eles bebem desse cálice, a resposta que eles estavam dando para Jesus é a seguinte: até que você volte, até que você retorne, nós nos guardaremos para ti, nós estaremos presos em ti, nós não fixaremos nenhum tipo de relacionamento, não prostituiremos a nossa adoração, mas permaneceremos no aguardo do noivo, porque nós somos a sua noiva. Então, irmãos, a representação da ceia é isso. Quando tu pega aquele cálice e bebe, é muito mais do eu estou em comunhão, é muito mais do a pessoa tem que ver que eu estou tomando ceia. Ei, quem tem que ver é Ele. Então a vida com Cristo, ela é atemporal, ela não tem a ver com as condições climáticas e humanas, ela não tem a ver com aquilo que passamos, mas ela tem a ver, querido, com aquilo que nós estamos esperando. E eu quero dizer para você que o que te espera, o que te aguarda, o que, querido, está sendo preparado para todos nós, é uma vida na eternidade com o Pai. Será que isso é pouco? Será que isso é pouco? Então o meu grito nesses dias, a minha oração nesses dias, queridos, nós não temos apenas um momento com o Senhor, mas aquela canção que diz, me dá eternidade aos teus pés, porque o que eu quero não é viver apenas um período, eu quero viver a eternidade juntamente contigo. É isso, irmãos, é isso, evangelho é isso, a vida com Deus é isso. Não há outro objetivo, não tem outro significado, a existência da nossa fé, senão vencer a vida terrena e nós conseguirmos chegar. Você está entendendo? Chegar. Então quando Jesus ceia, sobe ao monte, faz a oração com os discípulos e dali ele sai para onde? Jesus sai direto, querido, daquela última reunião para a cruz. É para lá que ele vai, porque ele não foge do seu propósito. Ele não corre daquilo que estava escrito para ele, mesmo tendo sentimentos, como eu já vos falei, mesmo tendo pavor. Em uma das orações dele anteriores, o espasmo foi tão grande que ele chega a suar gotas de sangue. O seu suor se transforma em sangue, do espasmo, do que ele sabia, do que o aguardava. Mas mesmo assim, sabe o que ele faz? Ele vai abraçar a cruz. Por amor a mim e por amor a você. Irmão, esse é o amor de Deus derramado nos nossos corações. E a nossa oração nesses dias precisa ser por isso. Por uma igreja apaixonada por Ele da mesma forma que Ele é apaixonado por ela. Uma igreja que se entrega por Ele da mesma forma que Ele se entregou por ela. Então o evangelho, irmão, não tem a ver com aquilo que eu estou dando, com aquilo que eu recebo, mas o evangelho tem a ver exatamente com a minha atitude e com o meu posicionamento diante daquilo que o Pai fez por mim. Isso às vezes é profundo demais para nós entendermos. Teoricamente simples, mas na prática do dia a dia, qualquer coisa nos rouba, qualquer coisa nos tira, qualquer situação, qualquer desavença nos arranca do propósito. E Deus nessa noite está dizendo para algumas pessoas que estão aqui, que o propósito dele não acabou e não terminou, muito pelo contrário, só está começando na sua vida. Porque quando muitos pensam que é o fim, é apenas o começo. Então a moça, ela bebia do cálice, e ela dizia assim, pastor Éder, começou tudo aí? Quase. Porque aí então, o rapaz ia para casa. Ele voltava para o seu lar. E segundo a tradição, queridos, ele era proibido de falar quando ele retornaria para buscá-la. Ele era proibido. Pastor, então qual era a responsabilidade da noiva?
Qual que você acha? O que você acha que era a responsabilidade dela? Estar preparada. Pega essa, irmão. Qual era a responsabilidade dela? Ei, estar pronta. Quando que ele volta? Não sei, mas ele vai retornar. O Senhor Jesus diz na sua palavra, em João 14, ei, eu estou indo, e estou indo preparar um lugarzinho, porque para onde eu estou indo eu não vou ficar sozinho, mas estou indo preparar um lugar para que aonde eu esteja, você também esteja juntamente comigo. Ô querido, essa é a promessa de Deus para nós. Sabe que às vezes a gente precisa parar de ficar olhando para as coisas e focar o nosso olhar naquilo que realmente nós estamos buscando. Porque, pastor Douglas, quem está buscando as coisas, está longe da igreja. Porque nesses últimos dias parece que o Deus que se manifestou na terra é o Deus do juízo, é o Deus da justiça, é o Deus da guerra, né? Não é muito o Deus da bênção, o Deus da vitória. Mas até que ele venha, ele está de olho em uma noiva. Ele está de olho, querido, na pessoa com a qual ele realmente deseja casar. E essa pessoa é uma pessoa comprometida com ele, que está se mantendo íntegra e santa diante dele. Ei, será que o Senhor, ao olhar para você nessa noite, é isso que ele encontra? Será que o Senhor, ao olhar para nós, é isso que ele vê de fato? É impressionante, queridos, esses detalhes. Porque existem muitas pessoas que, pelo fato de não saber quando é que ele volta, já estão virando as costas, já estão dando as costas, porque não sabe, porque não tem resposta. E eu gosto muito a respeito, né, dessa temática do cristianismo que fala sobre parousia. O que é parousia? É a segunda vinda de Jesus. Quando ele fala, querido, lá no capítulo 24 de Mateus, quando ele vai voltar, esse também era o desespero dos homens daquela época. Ele ainda nem tinha ido. Ele ainda nem tinha saído, nem ainda tinha sido assunto ao céu. Ele estava na terra. E quando ele fala que iria, os discípulos começam a ficar duvidosos e começam a ficar preocupados e começam a dizer, Senhor, mas quando é que tu vai voltar? Tu nem foi e já queriam que ele voltasse. E ele fala assim, ó, a questão é a seguinte, nem os anjos no céu, nem o Filho aqui na terra, ninguém sabe o dia que o Filho do Homem vai voltar. Ninguém sabe. A única pessoa que sabe é só Ele, é só Deus. Irmão, vou te dizer uma coisa, o mundo pode estar de perna para cima, o mundo pode estar de cabeça para baixo, porém, o nosso Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Sabe, irmão, o céu não entrou de quarentena. Irmão, Deus não está em isolamento social. Deus continua trabalhando, o Senhor continua operando milagre, e tudo está culminando para aquilo que Ele quer fazer. Por quê, pastor Éder? É que a nossa interpretação humana de que Deus é conosco, é só quando tudo está dando certo. É só quando o vento é favorável. Ah, está dando certo, Deus é comigo, nossa que bênção, Deus está confirmando porque tudo está ok. Só que tem muita coisa que vai acontecer de errado na tua vida, tem muita coisa que não vai dar certo dentro da tua casa, tem muitas coisas que na sua liderança, irmão, vai derreter. Sabe por quê? Porque Deus tem os planos e os meios que Ele trabalha. E isso não significa que Ele não está operando. Então entenda, por mais que Ele está demorando aos nossos olhos, por mais que pareça que isso, querido, vai passar, ei, Ele está agindo, Ele está operando, Ele está cumprindo os seus desígnios para que a sua palavra seja manifestada e realizada na íntegra. Então a pergunta não é quando Ele volta, a pergunta não é quando Jesus vem. Oramos pela paz em Israel, nós proclamamos, liberamos palavras de vitória. Irmão, mas eu vou te falar uma coisa, tem muitas coisas que não adianta você lutar, porque já está decretado. Tem muita luta, que para o propósito de Deus se cumprir, nós vamos ter que perder. Falar de perder para as pessoas, né? Ainda mais para o brasileiro, não gosta de perder nem no par ou ímpar.
Mas sabe, queridos, vai ter que perder. Nós vamos precisar ter que perder, porque o reino dos céus é assim, quem perde ganha. Quem está de pé, querido, tem que cuidar para não cair, quem está lá embaixo ele levanta. Irmãos, a ótica do reino é diferente, a cultura do reino é outra. E eu quero falar para você, em nome de Jesus, a pergunta não é quando ele vem. Não é, nossa, as profecias já se cumpriram, né? Já se cumpriu, mas e a tua posição, como que está diante do Pai? A mesma? Está vivendo aquele nanismo espiritual? Não rompe, não cresce, não vai para frente? É forte demais, queridos, essas verdades. Então, o filho não sabe. E o noivo, quando saía de dentro da casa daquela noiva, ele não podia falar quando ele retornasse, quando ele retornaria. Cabia a ela a responsabilidade de estar apta e pronta quando ele voltasse. Pastor Éder, isso daí é tudo? Não. O mordomo da casa, o melhor amigo. Irmãos, esse ficava na casa da noiva, cuidando dela, preservando ela, junto com ela. E a presença dele, de alguma forma, era uma garantia muito mais existencial de que ele retornaria para buscá-la. Quem é a representação desse mordomo? Vocês lembram? O Senhor falando, ei, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Isso é para dar glória mesmo, querido. Isso é para dar aleluia mesmo. Sabe por quê? Porque quando você se sente sozinho, quando o teu WhatsApp não toca, quando o teu líder, me deixou, me abandonou. Irmãos, muitos de nós abandonamos pessoas nesses dias. Muitos de nós nos sentimos abandonados nesses dias. Agora, sempre teve alguém do nosso lado, que em algum momento nós não valorizamos o contato dele, não valorizamos a presença dele e ficamos apegados. Nossa, quando precisava de mim me ligava, quando necessitava de mim meu telefone não parava de tocar. Agora é o fulano, agora é o Beltrano, agora não sei o que. Ei, querido, presta atenção. Quando você se sentir sozinha, se lembre, existe alguém que é muito mais do que capaz do que qualquer homem, que está do teu lado, junto contigo, segurando as suas mãos, dizendo, ei, eu estou aqui, e o fato de eu estar aqui do teu lado, é a garantia de que o noivo vai vir para te buscar também, porque ele falou para mim, estar contigo aqui. Quem é ele? O Espírito Santo, o Consolador. É ele, querido, que está do nosso lado, todos os dias, é ele. Quando Jesus é assunto aos céus, lá no livro de Atos, capítulo 1, os discípulos estão preocupados, estão falando tantas coisas, estão dizendo, Senhor, nesse tempo, quando ele está falando sobre o Espírito Santo, ele fala, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel. Eles preocupados com a restauração de Israel, e Jesus falando para ele, não vos pertence saber nem tempo nem época, que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, porém, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós estamos preocupados com tantas coisas, e o Senhor está preocupado. Valorize o meu amigo, valorize aquele que eu coloquei do seu lado, valorize aquele que está do seu lado. O Espírito Santo, a garantia de que ele vai retornar para buscar a sua noiva, a sua igreja, de uma maneira muito especial. Sabe, irmãos, hoje é uma noite realmente de um encontro especial com o Senhor, um encontro especial com o Pai, e há uma atmosfera muito gostosa aqui nessa noite, há um clima leve, há um ambiente gostoso, há uma presença do sempiterno aqui entre nós. E eu vou falar para você uma coisa, irmão, eu estou leve aqui. Eu estou leve, por quê? Porque eu sinto que Ele está presente conosco nesse culto. E quando Ele vem, pastor Marcelo, já valeu a pena. Quando Ele chega na casa, é porque algo está acontecendo. Oh, aleluia! Será que você pode sentir Ele aí onde você está?
Será que você pode adorar ao nome do Senhor? Será que você pode permitir Ele te revitalizar, te fortalecer, te renovar, te restaurar? Será que você pode nessa noite permitir o Espírito do Senhor tocar na sua vida, renovar as suas forças, fazer algo novo, de novo dentro de você? Oh! Meu Deus, que presença gloriosa! O Espírito do Senhor está aqui, irmãos. Sim, é verdade. Muitos vieram e saíram. Muitos já não estão mais aqui. Porém, aquele que precisa estar nessa casa está presente, e Ele está dizendo: é do pouco que eu faço muito, é do nada que eu construo tudo, eu sou poderoso e suficiente para fazer acontecer. Tem gente com medo, irmão, tem gente desanimada. Evangelho não tem a ver com quantidade, evangelho não tem a ver com a capacidade que nós temos de lutar ao lado do Senhor, com as ferramentas que nós temos. Então é assim, ó, não é quem foi, não é quem não está mais entre nós. O grande detalhe é, a grande questão é, querido, que eu quero falar para você: o Senhor, Ele precisa de uma pessoa, é de alguém que realmente creia naquilo que Ele quer fazer. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Até que Ele venha, até que Ele esteja conosco, até que Ele realmente se manifeste como nosso Deus e seja, queridos, adorado de uma forma especial. E quando Jesus, Ele fala a respeito, querido, daquilo que Ele estava desejoso de revelar para o seu povo, Ele traz ensinamentos aqui eternos para nós. É tão gostoso quando você está na presença, né? Sabe por quê, irmãos? Porque vai ser assim no céu também. Vai ser desse jeito. É o Kairos, vamos viver dentro do Kairos de Deus. Vai ser demais. Mas eu vou falar umas verdades para vocês aqui hoje. Jesus, Ele fala exatamente das 10 donzelas, as 10 virgens. Dentro de um contexto que eu acabei de introduzir aqui nessa noite. O contexto de um casamento judaico. E quando ele fala das 10 virgens, das 10 donzelas, que estão indo ao encontro do noivo, ele vai nos mostrar, ele vai começar a classificar aquelas que são sábias e aquelas que são loucas. Irmãos, isso cabe muito nos dias nossos atuais. Por quê? Porque fala de alguma situação que acontece e que as divide. Por quê? Porque as 10 eram virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Então as 10 estavam tendo a mesma atitude, porque o texto fala que as 10 se levantaram e estavam indo em direção ao noivo, ao encontro do noivo, para a festa. Porém, irmãos, a diferença não está na atitude que elas tomaram, mas na intenção do coração, porque é isso que o texto nos revela e nos mostra, quando ele fala a respeito de que 5 levaram azeite, e 5 não levaram o azeite, estavam com as suas candeias acesas, porém a Bíblia vai nos mostrar que as candeias permaneceriam acesas no período da festa, e acabando a festa, aquela candeia das que não possuíam o azeite em reserva se apagaria e traria um desespero muito grande. Irmãos, a intenção de 5 era ir para a festa, e a intenção de 5 era realmente se encontrar com o noivo. O noivo poderia se demorar. Uma festa de casamento normalmente tem atrasos, e naquele dia não seria diferente. E o que faria com que a candeia permanecesse acesa era o azeite na botija,
Era o azeite, queridos, que iria aquecer e fazer com que aquela chama fosse preservada. A intenção. Então 5 está indo porque quer festa. E 5 está indo porque quer o noivo. Pastor, por que aquela pessoa lá não permaneceu? Quer festa. Irmão, para quem quer festa, Douglas? A lâmpada apaga. Para quem quer festa, o importante é a festa, o que vai ter na festa. Acabou a festa, acabou a graça. Você está entendendo, irmão? Festa de casamento é assim. Quando a pessoa vai por causa da festa, ele vai ali preocupado com o que vai servir. E você pode servir do bom e do melhor. Se o salgadinho chegar atrasado, gelado, sai reclamando, sai falando mal. Seja, festa é assim. O camarada, a pessoa que vai para a festa, come, enche e sai falando mal. Nada tá bom, gente. Porque o importante não é estar com os noivos. O importante não é estar com o dono da festa. Porque quando você vai por causa da pessoa que está lá, irmãos, os quitutes é só um detalhe. Nem que seja só para encher a barriga d'água. Mas tá bom, tá gostoso. Porque nós estamos perto de quem nós amamos. Então não importa o que você come, não importa o que você bebe, o importante é o que realmente você está indo fazer lá. Você sabe por que tem muita pessoa que entra dentro dos nossos cultos e sai do mesmo jeito, irmão? Porque vem para a festa. Vamos ver hoje lá. Quem vai? O João vai tocar. Mas os pastores não viram que a luz do LED queimou? Mas sabe, irmão, gente que vem, não tem ninguém limpando a igreja. Tem gente que chega na igreja assim, ó. Irmão, presta atenção. Quem vem assim, não vem com azeite. Quem vem assim, querido, é a pessoa que vem preocupada com o que vai ser derramado aqui. O que vai ser liberado aqui, o que vai ser entregue aqui. O altar, querido, vai emanar para você vitória, bênção. A graça de Deus é claro, é óbvio. Porém, o mais importante não é o que você carrega, é o que você traz. Tem gente que vem para o culto e não traz nada. Quando tu vai para a festa de casamento, você pode ver, as mulheres, elas são campeãs nisso. Porque os homens eles falam que são displicentes, não é displicente não. O presente, amor. Você fala, meu Deus do céu, já vamos ter que gastar? Você quer ver é na hora da gravata. Já revela o coração da homarada, né? Porque a gente está mais preparado para receber, irmão. Nós gostamos de ganhar. Só que o evangelho não tem a ver com aquilo que você ganha, e sim com aquilo que você está disposto a perder. A Bíblia vai falar que para Deus mais importante do que receber é o quê? É dar. Para Deus mais importante, querido, é você se entregar. É você realmente ser. Então a questão não é aquilo que você está recebendo, mas é no tipo de filho, no tipo de discípulo, no tipo de seguidor de Jesus, que você, todos os dias que entra dentro dessa casa, está se tornando. É isso, irmão. É isso. É uma mudança genuína, é uma mudança plena, não é apenas uma transformação, sabe, de comportamento, ou transformação de ambiente, mas aquela mudança de dentro para fora muito forte, sabe? Quando Jesus fala a respeito disso, e você começa a ler o texto, e você começa realmente aqui a fazer uma exegese bíblica dele, você fica desesperado, irmão, quando você começa a perceber, ó, as 5 delas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, as loucas. Versículo de número 3. Elas foram e não levaram azeite. Irmãos, o culto hoje tem a ver com isso. Nesses dias, nessas campanhas, nas reuniões, é aquilo que o Senhor tem, com certeza, para liberar sobre a sua vida. Mas a pergunta nessa noite de Deus é: o que você tem para me dar?
O que é que você tem para me entregar nessa noite? A questão é essa. É o que você está disposto a colocar e a entregar no altar. Tremendo, né, irmão? Quando Deus nos pede algumas coisas, a gente até fala, o diabo já começou a falar. Ainda mais se for dinheiro. Quando é dinheiro, você já fala, o inimigo já está querendo frustrar meus planos aqui. Fizemos uma campanha na nossa igreja, no ano passado. E foi uma campanha muito poderosa com o pastor Osiel Firmínio. E uma das nossas jovens lá da igreja, estudando, fazendo faculdade, trabalhando bastante e guardando dinheiro para fazer um intercâmbio na Inglaterra, o Senhor chegou para ela naquela campanha e disse o seguinte: qual que é teu sonho? O teu sonho é estudar fora do Brasil? Então, semeie no teu sonho. E ela começou a chorar com Deus ali naquele momento e tal. E aí o Senhor falou para ela assim: tudo aquilo que você tem semeado no banco, nesses anos, para você viajar para fora do Brasil, semeie. Irmão, foi o Senhor que falou para ela, não foi o pastor comunicando e ela entendendo, não. Mas quando Deus falou isso, irmão, foi uma coisa jogar um baldão de água fria assim. Tava tão gostoso, até naquela hora. Tava choro e lágrima, daqui a pouco o choro começou de tristeza, né? Quando ela começou a perceber que o negócio era mais forte. E aí, irmãos, ela me procurou a Lu, e ela falou: eu não posso ser desobediente àquilo que o Senhor tem falado. E uma pessoa, gente, que olha, vou falar para vocês uma coisa. Eu não acreditaria que aquela menina teria a coragem de entregar o Isaac dela no altar. Eu, humanamente falando, como pastor dela, por conta do sonho, do sacrifício, da dor. Irmão, quando ela nos procurou naquela época, sabe aquela passagem de Davi? Quando um dos guerreiros dele ultrapassa o adversário e faz uma arruaça, porque ele desejava beber das águas, das fontes. E o guerreiro só ouviu Davi dizendo: ai, que vontade de beber daquela água. O discípulo levantou, irmão, incorporou um Sansão naquele homem. E ele passou o val dos filisteus, arrebentou o exército inimigo. E ele chegou tudo estrupiciado. Com a canequinha de água. E disse para Davi: bebe. Bebe. Se é esse o teu desejo, vamos matar esse desejo agora. Davi olha aquilo, irmão, olha para o rapaz e diz: meu Deus, que coração. E ele pega aquela água e joga aquela água. Ele fala: eu não posso beber essa água. Essa água para mim teria gosto de sangue. Diante daquilo que esse homem passou, então eu oferto ela ao Senhor. E sabe, irmãos, quando eu peguei aquela oferta, sabe, foi aquele mesmo sentimento que eu tive. Foi o mesmo sentimento que nós tivemos. Por saber e por conhecer a situação e toda a questão. Porém, há momentos que os sentimentos precisam sair para que propósitos sejam realizados e cumpridos. Ei, querido, você está pensando que vai ser fácil para você chegar lá? Você está pensando que vai ser assim de qualquer maneira? A gente fica pensando tanta coisa. E eu quero liberar para você hoje essa senha. Eu quero te dar essa chave para você entender que o que Deus está colocando nas suas mãos e dentro de você é algo tão poderoso que a única pessoa que poderá matar, amortizar e burlar, querido, esse projeto, esse propósito, é só você. Porque não tem duas chaves, é uma só. E o Senhor está colocando nas suas mãos e está dizendo: abre, vai, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu estou com você. Ah, queridos,
Como nós precisamos receber isso do Senhor. Como nós precisamos ter esse coração disposto a dar, a se entregar. Segunda coisa que é interessante é que tardando o noivo. Foi no tardar do noivo que algumas coisas se manifestaram. Pastor Éder, a Bíblia fala que elas cansaram e dormiram. Todas elas dormiram. As prudentes não ficaram acordadas, mas elas dormiram. Irmão, cansaço faz parte da natureza humana, nós cansamos também. Nós cansamos. E existem algumas estatísticas, até a gente vê tantos acidentes terríveis acontecendo nas estradas, e os piores é porque motoristas dormem no volante, canseira. Então, o maior problema não é dormir. O maior problema não é dormir. Porque todos dormem, todos cansam. Chega uma hora, querido, que você precisa parar. Tem gente que é muito intenso. Nós, assim como igreja, né? Lá na nossa igreja, toda era mover, era isso, era aquilo, era não sei o que e tal. Daqui a pouco arrancaram tudo de nós. Só fizeram assim, acabou tudo. Nós acostumados, segunda, terça, quarta de manhã, era full time. Full time, toda hora, direto, ligado. Daqui a pouco arrancaram tudo, até o abraço, que era a nossa marca. O abracinho na porta, que não é para receber os visitantes. E já ganhar na porta ali no abraço, até o abraço. Tirar da gente. E sabe, queridos, que a questão maior não é você cansar e não é você parar. A questão maior não é você tosquenejar e dormir, segundo algumas traduções. A questão é você entender e você estar preparado para o retorno. Ano passado, pastores, nós paramos com tudo lá. Meu último culto foi no dia 16 de março, se eu não me engano, lá, antes da primeira parada. Fomos uma das primeiras igrejas, a primeira igreja que parou lá em Piracora foi a nossa. E vamos para o culto online. E sabe, começamos a fazer aquelas contas, né? Lá na China foi 3 meses. Março, abril, maio. Dá para segurar as pontas. Em junho a gente retorna com tudo, arrebentando. Moendo tudo, quebrando pedra e, né? Aquela coisa toda. Junho, julho. Agosto fechou tudo de novo. Nós não conseguimos, pastor Douglas. Nós não conseguimos fazer nada. O ano passado eu penso que para nós foi aquela oraçãozinha de Jó, né? Senhor, que o Senhor apague na contagem do ano o dia que eu nasci. O ano 2020, irmãos, eu não tenho lembrança de muita coisa do que eu fiz. Não tenho muita lembrança. E paramos, e quando eu cheguei em novembro, aí eu já entendi também. Aí, querido, já peguei no ar também. Falei, então ano que vem, nós vamos trabalhar diferente. Esse ano, pela inexperiência, nós até desalinhamos. Mas 2021 vai ser diferente. Sabe por quê, irmãos? Que a gente apanhou tanto ano passado e tem muitos que estão apanhando ainda aí. Porque os nossos seminários não nos ensinaram a lidar com uma igreja como nós estamos lidando hoje. Para quem é pastor formado, sabe muito disso, que as nossas salas de aula não nos treinaram para pastorear uma igreja como hoje nós estamos tendo que pastorear. Para vocês ser membro desse tipo de... E é diferente. É diferente. Então a gente está tendo que aprender com quem? É com o amigo fiel. É com o Espírito Santo. E se o ouvido está afinado, irmão, se o teu ouvido está afinado, se ele está falando contigo, então ele vai começar a te liberar as ferramentas certas para você romper e chegar onde ele quer que você chegue. E sabe o que aconteceu? Falei, não vai ser full time não. O ano que era todo mundo esperando o ano acabar para começar 2021, o ano começou pior. 2021 começou pior. Perdemos tantas pessoas, tantos amigos. Teve uma época eu também até parei de Facebook. Muitos amigos, muitos pastores que nós temos, era todo dia luto.
luta, aquilo começava a entrar no coração assim, meu Deus, sabe, gente? Tem uma hora que eu falei, não, chega de ver Facebook, chega de ver isso aí. Porque, queridos, os olhos são as janelas do nosso corpo. Então, paramos e começamos daqui para frente a se programar e a focar, queridos, em algumas outras questões. Não é full time, é algumas horas, não é todo dia, é alguns momentos, é de máscara, é no distanciamento. Então nós vamos começar a desenhar algumas questões, algumas coisas, e não iremos parar. Agora, muita gente parou e não conseguiu voltar. Então eu quero te dizer uma coisa aqui, queridos, a grande questão não é você dormir. O grande problema não é você dormir. O grande problema é a realidade que eu vivo enquanto eu durmo. Porque o texto vai falar que 5 dormiram com azeite, e 5 dormiram sem azeite. E quando alguém gritou bem alto e disse, o noivo vem, então 5 que não tinham azeite ficou desesperada. E começaram a dizer, mas como que ele vem? E nós não estamos prontas para esse momento. Nós somos virgens, nós somos donzelas, viemos para cá para o encontro, mas não temos aquilo que é um requisito básico. Nós não temos. E elas vão despertar as outras e vai dizer, divide conosco, me dá um pouquinho do seu. Irmão, a grande questão é como que você está, enquanto, sabe, tudo aquilo que você fazia para Deus, você não está realizando mais. O teu coração está cheio, a sua alma está desejosa, você está ainda com o espírito de Caleb, você está orando e buscando ao Senhor. Pastor Éder, eu não estou com todo esse fogo, eu não estou com toda essa chama. Maravilha, já identificou? Então a pergunta é, o que você vai fazer para mudar isso? O que nós iremos fazer para mudar essa realidade? E por último, queridos, para nós finalizarmos nessa noite, é quando a Bíblia fala a respeito de comprar o azeite. Elas levantam, o desespero entra em cena, porque elas só vão descobrir o que não tem quando o noivo vem, só quando elas acordam. E aí elas vão falar, venda para nós. Nós compramos, divida conosco. Irmão, tem pessoa demais dentro de casa, parado. Ora lá por nós. Você sabe, né? Estamos aí na classezinha de risco. Então busca lá por nós. Irmão, a igreja é o último lugar que você vai pegar coronavírus. O lugar mais difícil que tem é aqui, pastor. Álcool em gel, os irmãos. Aí, a família sentada. É 1, é 2. Agora lá na nossa... É só lá que tem na minha igreja isso aí, pastor. Aqui não, só lá na minha igreja. Pessoa que faz 1 ano que não pisa o pé dentro da igreja. Mas você vai ver na festa de aniversário, tá lá. Da família, no cantinho, tá sentadinho lá no cantinho para não pegar o vírus. Né? Não, tô aqui. Você vai ver lá no parque andando, tá lá no parque, lá, todo mundo lá. Mercado, gente. Tá uma luta. Até no parque do Acaraí lá. Já viu lá, né? O Douglas conhece lá, sabe, os amados que moram lá. Tem um parque lá, irmãos, novo, que você vai no domingo de tarde lá, sangue, fogo e fumaça. Mas os amados estão lá. Aí no culto à noite, não. Na igreja, a igreja é perigoso. Irmão, vou te falar uma coisa. Eu vou ser bem sincero com você. Que tem muita gente que ela de fato tá pedindo para os outros fazer por ela o que ela deve fazer, e ela não vai receber e não vai conseguir chegar onde o Senhor deseja que ela esteja. Sabe por quê? Porque essas virgens, elas falaram, vai comprar. Vão comprar azeite. Vão até aqueles que vendem. Elas não tinham e precisavam comprar para entrar. E existia outras pessoas que tinham azeite e que estavam dispostas a vender para comercializar. Está entendendo?
Aquelas que não tinha, não podia entrar e estava com disposição de comprar. As 5 virgens sábias, prudentes, elas não venderam, mas falaram, tem alguém aí que vende. Tem gente que tem que vende. Nós não vamos vender. Gente comercializando o azeite, vendendo. Sabe, irmãos, que nós vendemos o nosso azeite quando nós não valorizamos aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos deu. Nós, queridos, vendemos o nosso azeite quando nós damos mais tempo para o trabalho do que para as coisas de Deus. Nós vendemos o nosso azeite quando nós deixamos de congregar e de estar na presença de Deus para estar em qualquer outro lugar. Nós vendemos o nosso azeite quando nós negociamos com nós mesmos e damos belas justificativas. Então, essas mulheres falaram, olha, nós não vendemos, mas tem gente que faz isso. Então vão e comprem. E elas vão chegar depois, vão bater na porta e vão dizer, abre a porta, porque agora nós temos. Abre a porta, nós não tínhamos, mas nós temos. Ele vai perguntar, como que vocês fizeram? Nós compramos. Ah, compraram? Azeite não se compra, azeite se busca. Então, irmão, tem coisa que você vai viver diferente de muita gente, é porque você está buscando mesmo. Ah, pastor Éder, mas e como que isso aí é acepção? Não, é de atitude. É diferença de atitude. O Luiz Hermínio fala que Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitude. Então há de ser falado nessa noite a respeito disso, de que atitudes concretas vai trazer o céu para nós. Eu quero te perguntar nessa noite, como que está o teu óleo? Como que está o teu azeite? Como que está, querido, o teu coração com relação a isso? Mas é impossível, irmão. É impossível nós falarmos de aliança com os homens quando nós não temos uma aliança com Deus. É impossível você manter uma aliança com as pessoas se a tua aliança com Deus, game over. Sabe por quê que o desejo de Deus nesses dias é que nós possamos realmente colocar no nosso dedo anelar essa aliança? Você sabe por que o interesse de Deus é de que eu e você consiga de fato se levantar ao ponto de dizer, eu estou aliançado com Deus, logo eu estou aliançado, eu sou mais um aliado, estou juntando força. Irmão, essa igreja não precisa do teu julgamento, essa casa não precisa das suas palavras falando o que precisa, o que não precisa ser feito aqui. O que essa casa precisa é da sua força, é do seu comprometimento, é da tua presença, é do teu ser, é da tua oração, é da sua ação, é da tua presença, é de você se levantar e vir, é de você unir força. É isso. O que essa casa está desejosa, está precisando, pastor Douglas, pastor Marcelo, é que você se levante no lugar onde você está, como mais uma dessas pessoas que está de fato disponível para o reino e também para Deus.